E claro que nos unimos nesse momento, irmão, para instruir tantos devotos que eu tenho certeza que esse assunto que vamos falar hoje é um assunto onde muitas pessoas trazem muitas dúvidas. Exatamente. Nós estamos na campanha do Outubro Rosa e por isso vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de câncer de mama no Brasil neste ano é de 66.280 casos. É muita gente, hein, Caísa? 66.280 casos. Exato. Outubro foi o mês escolhido para conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de mama, que em 2018 matou 17.572 mulheres. Mas o que devemos fazer para prevenir esse tipo de doença? Vamos tirar todas as dúvidas com o mastologista Regis Paulinelli. Um ótimo dia para o senhor, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né? Parabéns por essa possibilidade de estar aqui falando sobre a prevenção do câncer de mama, que é algo muito importante. E eu convido a todas as mulheres a se prevenir ao câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa e é o momento ideal para falar sobre isso. Ô, doutor, e diante desse movimento do Outubro Rosa e falando de câncer de mama, o câncer de mama hoje por que ele atinge mais mulheres do que homens? Porque a estimativa é que atinge mais mulheres, não é? Sim, o câncer de mama é mais comum, muito mais comum em mulheres. Para cada 100 mulheres tem um homem, porque o câncer de mama está muito relacionado com fatores hormonais. Então é preciso do hormônio feminino para estimular o desenvolvimento do câncer de mama em muitos casos. Por isso é muito mais frequente. E uma em cada 10 ou 12 mulheres no Brasil vão ter câncer de mama, é muita gente. Por isso a importância de estarmos aqui falando e prevenirmos. Fala-se muito do autoexame. Ele é suficiente para a mulher ter o diagnóstico ou sentir que está desenvolvendo essa doença? Infelizmente, o autoexame ele não é o suficiente. Vários estudos foram feitos sobre isso e hoje em dia pouco se fala do autoexame nas campanhas de prevenção do câncer de mama. Vocês devem ter notado uma mudança nesses últimos anos. Sim. Porque o que é realmente importante é que todas as mulheres façam mamografia a partir dos 40 anos. E isso pode sim reduzir até 40% a chance de morrer por câncer de mama. Então tem um impacto muito grande. O autoexame ele é importante talvez no nosso meio, porque 60% dos cânceres de mama no Brasil ainda são diagnosticados pela própria mulher, por dificuldades de acesso, por falta de, muitas vezes, conscientização de pacientes e de médicos a fazer a mamografia anualmente. Mas a mamografia é o que realmente pode reduzir a mortalidade por câncer de mama. E a questão da da prevenção? As pessoas que estão acompanhando aqui em casa, estão vendo a nossa entrevista, estão pensando, mas eu posso fazer alguma coisa de hábitos de vida, fazer alguma coisa para prevenir? Sim, até 60% dos cânceres de mama poderiam ser evitados com mudanças de estilo de vida. A campanha do Outubro Rosa deste ano, da Sociedade Brasileira de Mastologia, é justamente sobre isso. A mudança de hábito de vida, atividade física, evitar gorduras, frituras, mais verduras. Isso pode reduzir o câncer de mama. Também outra coisa que aumenta muito o câncer de mama é o alcoolismo. Evitar a bebida alcoólica também pode reduzir a chance de câncer de mama. Então, se as mulheres tiverem essas mudanças, muitos casos de câncer de mama poderiam ser evitados. Doutor, só perguntar ainda sobre essa prevenção. Eu li sobre o câncer de mama e falava no que eu li que a mulher que dá à luz, se ela amamentar por mais tempo, ela também é um fato que reduz, que previne? Sim, vários fatores hormonais estão relacionados com a prevenção do câncer de mama. Por exemplo, quem teve filhos, principalmente filhos antes dos 18 anos, tem muito menos chance de câncer de mama do que quem teve filho, por exemplo, a partir dos 30 anos. A amamentação também é um fator que reduz o câncer de mama, porém em grau muito pequeno. A amamentação é importante por outros motivos, porque vai proteger a criança de doenças, porque vai fortalecer a relação da mulher com a criança, mas para o câncer de mama é um fator pequeno. O mais importante são essas mudanças de atividade física e alimentação, que podem realmente reduzir o câncer de mama.
Quando a gente fala dessa prevenção dessa doença, algumas mulheres podem temer, por exemplo, procedimentos estéticos na mama, pensando que isso poderá provocar a doença. Existe alguma relação com procedimentos estéticos nas mamas com o desenvolvimento do câncer? Não, o câncer de mama ele não aumenta por fazer mamoplastia ou aumento da mama. Também a gente sabe que existe um tipo de câncer que pode estar relacionado com a prótese de silicone, mas ele é um tipo de câncer muito raro, não é algo importante. Nós temos estudos grandes comparando mulheres que têm prótese de silicone ou que fizeram mamoplastia e um grupo sem esses procedimentos. E a mortalidade por câncer de mama é o mesmo nos dois grupos. Então não é uma coisa muito importante, uma coisa que as mulheres devam se preocupar. E outra preocupação, hoje em dia, quanto mais o tempo passa, mais as mulheres estão tendo filhos mais tarde, né? Eu tenho 40 anos, eu ainda não tenho filhos. Eu não tenho nenhum caso de câncer de mama na minha família. Eu sou uma mulher que deveria me preocupar? Sim, na verdade, todas as mulheres deveriam se preocupar, porque o risco de câncer de mama é para todos. Como eu falei, 1 em cada 10, 12 mulheres vão ter. É lógico que não ter filhos aumenta um pouco o risco. O histórico familiar também é outro elemento de muita importância. Então, para algumas mulheres que têm mãe, irmãs, filhas, várias sobrinhas, tias, avós com câncer de mama, seria interessante ter um acompanhamento mais de perto. Em alguns casos, é possível usar medicamentos para reduzir o câncer de mama e também é possível fazer outros exames além da mamografia, ressonância e outros tipos de prevenção, até cirurgias profiláticas. Algumas mulheres têm mutação genética e têm um risco tão alto de câncer de mama, pode chegar a 80%, que algumas mulheres optam, por exemplo, por retirada das mamas e dos ovários. Mas esse é um exame que é feito, que pode diagnosticar se a mulher vai poder ter ou não câncer de mama? Sim, algumas mulheres que têm um histórico na família muito grande de câncer de mama, tem vários casos na família, é possível fazer um exame, um teste genético, e aquelas mulheres que têm alteração genética podem ter um risco muito maior, até 80% de chance de câncer de mama e até 40% de câncer de ovário. Então, nesses casos especiais, podem se utilizar medicamentos ou fazer cirurgias profiláticas. Dr. Regis Paulinelli, médico mastologista, está aqui conosco falando hoje sobre a realidade da campanha do Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Como é que é o acesso da população aos exames preventivos? Sempre quando se faz uma campanha assim, né, a gente espera que haja um acesso maior, inclusive da parte do Sistema Único de Saúde. Há iniciativas nesse sentido sendo realizadas, especialmente por conta que estamos num Outubro Rosa no meio de uma pandemia? Sim. Foi muito bom ter comentado sobre a pandemia, porque nossa cobertura mamográfica já era muito baixa. Nós tínhamos só 20% das mulheres na idade de fazer a mamografia que estavam realmente fazendo. E agora na pandemia isso caiu pela metade. E não é falta de acesso. Até 80% dos nossos mamógrafos do SUS estão subutilizados. Então seria possível multiplicar por 4 a cobertura mamográfica sem muito esforço, já com os aparelhos que nós temos. Então é preciso conscientização da população, conscientização dos médicos, que é necessário pedir a mamografia. Nem sempre a mulher tem possibilidade de ir ao mastologista para solicitar uma mamografia. Então é importante também que todos os médicos, se a mulher está na faixa etária para fazer o exame, que eles procurem, que eles peçam o exame. Em alguns países nem é necessário ir ao médico, a mulher recebe uma carta em casa que está na hora de fazer a mamografia e ela vai e faz o exame. Doutor, nós mulheres, nós temos, a maioria das mulheres, elas sempre, depois de uma certa idade, elas percebem alguns nódulozinhos, vão fazer o exame e às vezes dá até benigno. Quando é efetuado esse exame, ou às vezes o exame de imagem, né, lá na mamografia, tem diferença quando o nódulo é benigno e quando é maligno? Sim, é importante tranquilizar a população, não precisam ter medo. A maioria dos nódulos que são encontrados, os caroços na mama, eles são benignos. Mas é importante procurar o médico, procurar o mastologista, porque em alguns casos é necessário fazer uma investigação. Em alguns casos menos suspeitos se faz um acompanhamento, em outros casos mais suspeitos se faz uma biópsia para saber se realmente é benigno ou maligno.
Entendi. E tem mulheres que têm medo de fazer o exame, porque pelo menos a imagem, a gente estava conferindo agora há pouco algumas imagens desse tratamento, mas de prensar o seio dentro daquela máquina. Aquilo dói, o homem não sabe, mas essa imagem que está mostrando agora, isso dói, doutor? Olha, a dor é muito individual. Tem mulheres que realmente sentem bastante desconforto, outras menos, mas é um exame importante. A compressão da mamografia, ela é importante no exame. Se não comprimir um pouco a mama, o exame não fica de boa qualidade, não é visto o tumor. Então é preciso comprimir um pouco, mas é algo totalmente suportável. A maioria das mulheres passam por isso com muita tranquilidade, não é algo muito desconfortável. Algumas mulheres preferem, por exemplo, deixar para depois da menstruação, que a mama é menos dolorida, fica menos inchada. Algumas tomam medicamento uma meia hora antes, uma dipirona, um remédio para dor, e isso pode de alguma forma ajudar. Muito Inclusive, bem. eu já fiz o exame e eles têm o maior carinho na hora de fazer o exame, de devagarzinho, né, pressionando devagar, para quando se você sentir muita dor, eles param e vão fazendo devagar. Às vezes tem que até repetir, porque não pressionou muito, né, porque a mulher não aguentou aí pressionar tanto. Então é tudo feito com muito carinho, não é, doutor? Eles têm sempre muita atenção com a paciente. Claro, a preocupação é sempre com o bem-estar da paciente e o que a gente quer, com a medicina quer, o que todos querem é que as mulheres tenham uma boa saúde, que se previnam do câncer de mama, que possam evitar uma morte por essa doença, porque ainda é a maior causa de morte por câncer entre as mulheres no Brasil, em vários países do mundo. Por isso é importante a gente falar sobre isso e prevenir. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Muito bem. Doutor Regis, quero agradecer muito pelos seus esclarecimentos, com certeza para as mulheres que nos acompanham e para os homens também. Aliás, é muito importante que o esposo ajude no cuidado com a esposa e incentive ela a se cuidar nessa hora, né? Não precisa ter medo, preconceito. É importante que o homem também ajude a cuidar da sua esposa, né? Claro, toda ajuda é bem-vinda, né? Esperamos vocês, aproveitem essa oportunidade do Outubro Rosa, em que todos estão comentando sobre isso, e façam o seu exame, previnam-se, procurem um médico se tiverem alguma alteração. E isso pode fazer diferença e pode salvar sua vida. Tá certo. Dr. Regis Paulinelli, médico mastologista, muito obrigado por sua participação aqui na TV Pai Eterno. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Parabéns. Bem, obrigado.